A paz do Senhor, crianças, família, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui para mais essa aulinha da Escola Bíblica Dominical. E hoje, criança, nós vamos falar de uma história muito conhecida na Bíblia, muito falada para as crianças. O tema da nossa lição de hoje vai falar uma história sobre cuidados especiais. Todos nós precisamos de cuidados e há situações que precisam de alguns cuidados especiais e é isso que nós vamos aprender na aulinha de hoje. O nosso texto de referência, ele está baseado em Salmos 23, que todo mundo conhece de cor, e está baseado também em Lucas 15, do 3 ao 7. Essa história, ela é linda porque mesmo depois de muitos e muitos anos, ela toca no nosso coração até hoje. Vocês estão vendo aqui, né, que já dá para ter uma ideia do que é a história a respeito de ovelhas, né? Aqui tem várias ovelhas, mas nós vamos falar de uma história que o próprio Jesus contou para as pessoas. Jesus contava histórias, parábolas para explicar os mandamentos de Deus, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. Então, a história muito importante que Jesus contou para as pessoas foi a respeito de um pastor, né? Hoje a gente conhece o pastor como a pessoa que cuida da igreja, mas a função de pastor é a pessoa que cuida das ovelhas, que leva as ovelhas para comer, que leva as ovelhas para passear, para se exercitar. E esse pastor, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque as ovelhinhas, elas são muito inocentes, elas são muito dispersas, às vezes elas não têm a sensibilidade do perigo. Então, é função do pastor prestar atenção em tudo. E Jesus contou que certa vez um pastorzinho saiu para pastorear, levar as ovelhinhas para comer, para pastar, para se exercitar um pouquinho. E estava lá um monte de ovelha, muito mais do que essas que vocês estão vendo aqui. E uma ovelhinha se distraiu, né? E ela se afastou do bando, se afastou de todas as outras. E quando esse pastor voltou e ajuntou todas as ovelhas, ele contava uma por uma. E ele foi contando, 1, 2, 3, 20, 40, 60, 80, 90, 95, 97, 98, 99. Ele falou, mas eu não tenho só 99 ovelhas, eu tenho 100. E cadê a outra ovelhinha? E ficou procurando. Sabe o que ele fez? Deixou todas as 99 presas em um lugar chamado aprisco e começou a procurar aquela ovelhinha perdida. E procurou. E graças a Deus, ele achou a ovelhinha. Só que ela estava em um lugar muito perigoso, toda machucada, toda ferida. E esse pastor ficou tão feliz que achou essa ovelha que ele nem ficou bravo que ela se afastou. Ele foi, cuidou dela, tratou das feridas, colocou ela no ombro. É que a nossa ovelhinha aqui está muito grande para o nosso pastorzinho. Colocou ela no ombro e levou junto para todas as outras. Então, essa ovelhinha foi salva, porque ela poderia morrer sozinha, sem cuidados, sem ninguém para ajudar, porque ela não tinha esse instinto de defesa para sobreviver sozinha. E, crianças, o que essa história nos ensina? Que Jesus é o nosso grande pastor. E ele tem todos nós como essas ovelhinhas.
Aquele pastor tinha 99, mas ele tinha tanto amor por todas elas que ele foi atrás daquela uma só. Então, que vocês pensem uma coisa comigo. Todos nós somos muito importantes para Deus. Todos nós somos muito necessários para Deus. E Jesus não mede dificuldade para ir atrás de uma ovelha sequer. Ele acha, ele cuida, ele trata, ele leva para junto de todos os outros e ele dá uma grande festa quando essa ovelha é encontrada. Que essa lição possa se refletir na nossa vida e você possa pensar junto comigo que você, mesmo sendo uma ovelhinha, que às vezes se ficou desapercebido e saiu do bando, mas o nosso Deus, Jesus Cristo também, Ele é o grande pastor que vai atrás de mim, que vai atrás de você para nos cuidar, para nos tratar, para nos resgatar e nos colocar junto com todos os seus filhos. Amém, criança? Que vocês possam, daqui por diante, quando ouvirem essa história das 100 ovelhas, pensar assim: eu posso ser essa ovelhinha e tem um pastor que cuida de mim, tem um pastor que vai me procurar aonde eu estiver. Então, sempre há esperança para todas as pessoas. Só basta que a gente deixe esse pastor cuidar de nós. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um dia estamos aqui, mais uma aula da nossa revista Saber Mais. Os alunos de 9 a 11 anos com o título Livros Históricos. E a lição de hoje, de número 9, tem por título Um Templo para Deus. O texto do dia diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Tá lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E a nossa lição de hoje ela é baseada em 2 Crônicas, do capítulo 3 ao capítulo 6. Essa lição vai falar um pouquinho sobre o templo que Davi queria fazer para o Senhor. O primeiro ponto tem por título assim: Davi deseja construir um templo. Naquele tempo, eles não tinham um templo para ir adorar o Senhor. Eles viviam nos tabernáculos, eles montavam os tabernáculos e ali eles adoravam o Senhor. E Davi tinha um desejo no seu coração de construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor disse para Davi que ele não iria construir, que quem iria construir esse templo seria o seu filho Salomão. Porém, Deus deu as regras e as estratégias para Davi, mostrando para ele tudo que deveria ser feito, como que deveria ser feito, com qual material deveria ser construído. E Davi, mesmo sabendo que ele não ia ser o construtor do templo, ele preparou tudo antes. Ele preparou madeiras, ele preparou pessoas e ele também preparou o filho dele, o Salomão, porque ele sabia que esse dia chegaria. Então, Salomão, além de ser preparado por Davi, ele também foi encorajado pelo seu pai para que pudesse construir o templo. E chegou o dia então que Deus cumpriu o que tinha falado. Salomão iria construir o templo. A construção do templo durou 7 anos. Durante 7 anos, várias pessoas de vários lugares, vários materiais vindo de vários lugares foram usados para construir aquele templo. Salomão participou de tudo isso. Salomão viu tudo isso.
E ao final desse dia, da construção desse templo, Salomão adorou o Senhor e ele fez uma oração e ele consagrou aquele lugar ao Senhor. E o Senhor disse para Salomão que permaneceria ali. O templo seria dividido em 4 partes principais. Uma delas era o Santo dos Santos. Ali não tinha janela, tinha apenas uma porta de ouro, somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, somente uma vez por ano. E ali ficava a Arca da Aliança. A outra parte era o Santo Lugar. Ele ficava antes do Santo dos Santos e ali ficava o altar de ouro do incenso. Ali também ficavam a mesa dos pães da proposição e o castiçal de ouro. Também tinha 2 átrios, a outra parte era dividida em 2 átrios. O átrio dos sacerdotes, nesse lugar havia um altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios. E também tinha o átrio exterior, também chamado Grande Átrio. Ali era o lugar onde o povo de Israel ficava. Mas hoje é diferente. Hoje, como nós lemos lá no texto do dia, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. É em nós que ele habita. É no nosso coração que ele habita. É através de nós que ele manifesta as suas obras. E, concluindo, Deus deseja morar no nosso coração, no coração de todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Nós somos o lugar escolhido por Deus para manifestar o seu amor. É através de nós, através do Espírito Santo em nós, através da vida de Jesus em nós, que Deus leva o seu amor a todo o povo. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos adolescentes da classe Ágape e a todos os irmãos que nos estão assistindo. Hoje nós vamos aprender a lição de número 9, que tem por título Consagrados a Deus. O objetivo dessa lição de número 9 vai ser aprender que o cristão deve ser santo, porque Deus é santo. A mensagem valiosa da nossa lição está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que fala: porque os que de antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Na lição 9, nós vamos aprender sobre a santificação. O objetivo dela vai ser sobre conhecer, entender o que é a santificação, por que nós precisamos nos santificar, como nós vamos nos santificar. E a santificação, ela é um processo gradual e constante que acontece na vida do cristão ao longo da caminhada, né? A santificação não acontece de hoje para amanhã, se acorda e fala: eu sou 100% santo e já estou pronto para ir no céu. Senão que a santificação é dia por dia nós nos aperfeiçoando, nos libertando daquilo que não agrada a Deus, renunciando àquilo que não agrada a Deus. Então, à medida que nós enfrentamos dificuldade, que nós enfrentamos problema, isso nos faz conhecer quem que nós somos. Muitas das vezes a gente não sabe quem que nós somos, como a capacidade que nós temos de agir
diante de alguma situação. Pode ser boa ou pode ser muito ruim. Então, por isso que a santificação é um processo gradual, que tem que ser dia após dia. Dia após dia a gente ir melhorando, nos conhecendo mais de Deus para nos purificar. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se nós queremos ver o Senhor, se nós queremos passar nossa eternidade com Ele lá nos céus, nós precisamos nos santificar. E ela depende como que a gente vai se santificar. Onde que a gente age essa santificação? Primeiro, ela vem por meio do Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, e também da vontade pessoal nossa de servir a Deus. Então, de servir a Deus e de nos assemelhar com Ele, de nos fazer mais conhecido com Ele. Por isso que a gente tem essa mensagem valiosa aqui, de nos falando de nos fazer mais parecidos a Jesus, né? Agir como Jesus, falar como Jesus, ser como Jesus. Então, a santificação é uma decisão pessoal. Quando você decide se santificar, o processo começa aí e com a ajuda do Espírito Santo você consegue. No tópico 1, nós vamos ter por título Santifique-se. Então, dia após dia, a gente vai se assemelhando a Deus, a Jesus. E nos vamos afastando do pecado. E entender, porque tem um ditado muito errôneo que fala: Deus se importa com o coração. O único que importa é o coração. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Em 1 Tessalonicenses 5:23 fala que toda nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito seja santo e irrepreensível diante de Deus. Então, nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, o que a gente come, o que a gente pensa, tudo tem que ser de acordo à palavra de Deus. Tudo que tem que ser para agradar ao Senhor, para agradar a sua palavra, cumprindo os seus mandamentos, né? Então envolve todas as áreas da vida, física, emocional e espiritual, e não somente o coração, porque é automático. O que tem o coração é o que aparece por fora, né? O que você tem em seu coração vai refletir na sua maneira de ser, na sua maneira de andar, na sua maneira de vestir. E nós, como jovens, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque estamos em processo de crescimento, de formação, né? Nossos músculos, nossos órgãos, nosso corpo vai se formando, vai crescendo, e nós precisamos cuidar esses detalhes para não vir a entristecer o Espírito Santo. No 2 fala de a gente recusar o pecado. Então, a palavra de Deus, ela é santificadora na sua essência. Então, é o meio que nós temos para nos santificar, enchendo da palavra de Deus, porque a carne, ela produz tudo coisa errada: prostituição, impureza, idolatria e outros tantos de pecado. E nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus para ser santos. E no tópico 3 fala sobre seja santo. Então, a santidade é um estilo de vida que nos aproxima do caráter de Cristo. Nós temos que tomar santidade, santificação como um estilo de vida, dia após dia, ir melhorando, e precisamos manter nossa vida espiritual limpa e em ordem, porque a santificação nos leva a caminhos de bênçãos. Então, essa vai ser nossa lição de número 9. Vamos aprender a como nos consagrar a Deus, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Deus abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa lição de número 9. O tema é muito legal, um tema bem atual. E a Bíblia, né, ela é um livro atual, ela sempre tratou sobre assuntos muito contemporâneos. E esse, eu acredito que seja um assunto que talvez esteja em maior evidência nos tempos atuais, que fala sobre falsos mestres. Então, o tema da nossa lição, a ideia é a gente combater esse tipo de prática, né? Eu queria estar lendo, antes de tudo, a nossa base bíblica, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 7. Eu acredito que essa passagem já dá uma grande dica, né? Um grande indício aí de como que a gente tem que se preocupar com essa questão de falsos mestres, né? A gente vai estar lendo aqui e diz assim: como te roguei, quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões que edificações de Deus.
que consiste na fé, assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma consciência, e de uma fé não fingida, dos que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Essa passagem aqui é muito interessante porque Paulo está escrevendo essa carta, né, ao jovem Timóteo, e é muito interessante porque ele estava no início do seu ministério, né? Então Paulo ele já começa a advertir Timóteo sobre esses falsos mestres que poderiam vir a aparecer, né, nessa início, né, de ministério de Timóteo. É muito interessante que isso acontece rapidamente, né? Não é um fato que aconteceria anos para frente, mas logo depois que Paulo dá essa instrução a Timóteo, ele começa a enfrentar esse tipo de problema na igreja de Éfeso. O nosso objetivo da lição ele é interessante, que ele diz assim: reconhecer a importância do estudo da palavra de Deus para não cair em falsas doutrinas. Então, o nosso objetivo, né, nessa lição é a gente saber realmente discernir, né, entre as doutrinas que estão sendo pregadas na atualidade, né, e a gente está bem ciente de como combater essas falsas doutrinas, para a gente não cair nessas armadilhas. O tópico número 1, ele tem por título Combatendo falsos mestres. Então, a ideia, né, de Paulo alertar, né, Timóteo sobre esses falsos mestres que estavam aparecendo no meio da igreja, né, não era uma seita separada, mas dentro da própria igreja, de pregar um evangelho distorcido, né, de pregar um evangelho que negava a divindade de Jesus. Então, ele faz esse alerta, né, baseado também numa instrução que a gente pode encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que Jesus já dava essa instrução de que apareceriam falsos mestres, né, e que ele deixou muito bem claro, né, como a gente poderia discernir esses falsos mestres. Então Jesus ele vai nos dizer que a gente deveria conhecer essas pessoas pelos frutos que elas iriam produzir, né? Então é muito atual esse tema, né? Jesus disse isso, mas é algo muito contemporâneo, é algo que a gente deve aplicar no nosso dia a dia. E Jesus deixa algo bem claro nisso, que ele diz que uma doutrina, né, um ensino, né, distorcido, ele levaria as pessoas a mudarem, não de vida, mas mudarem de religião, né? Então Jesus ele deixa muito claro isso, porque as pessoas quando começavam a ter, de certa forma, o evangelho pregado, né, da forma como deveria ser, elas acabavam procurando outros meios, né, ou a gente pode dizer uma doutrina mais facilitada, né? O tópico número 2, ele fala sobre os falsos mestres, né? Então, como a gente pode identificar esses falsos mestres? Uma das questões é que eles fazem uso do evangelho, né, para promover a si próprio, né? Então, eles acabam produzindo o evangelho por conveniência, né? Um evangelho que vai levar as pessoas de certa forma, não provar do verdadeiro evangelho, né? Um evangelho que produz arrependimento, um evangelho que leva as pessoas realmente à conversão. Então, um dos tópicos que a gente pode levantar para combater e identificar um falso mestre é isso. O tópico número 2 fala que é necessário ter uma interpretação correta das Escrituras. Então, isso, né, a gente não pode deixar simplesmente na mão de qualquer pessoa. A gente tem que partir do princípio que nós devemos buscar a interpretação das Escrituras, né? E não simplesmente acreditar em tudo que se ouve, né, em tudo que a gente tem acesso na internet, na TV. A gente deve realmente filtrar isso baseado nas Escrituras. O tópico número 3, ele diz assim, o título dele, Identifique e Combata as Heresias. Enquanto eu estava estudando essa lição, eu lembrei de um exemplo muito legal que um tempo atrás eu tive conversando com um amigo meu que trabalha no banco e ele estava relatando, né, qual é a forma que eles identificam uma nota falsa, né, quando eles veem uma nota falsa. E na verdade, eles usam um método ao contrário, né? Eles não se preocupam em identificar uma nota falsa, mas sim ter um contato com uma nota verdadeira.
Então, quando uma falsa aparece, né, ele sabe rapidamente que aquela não é uma nota genuína. Então, o evangelho ele é assim, a gente deve procurar, né, estar sempre atento a conhecer mais sobre quem Deus é, o que Deus faz, os seus princípios, né, e assim a gente vai ter a capacidade, né, de discernir os falsos mestres que podem aparecer na nossa trajetória cristã. Então, nós como ouvintes e praticantes, né, da palavra de Deus, a gente não só deve identificar, mas defender o verdadeiro evangelho, né? Então, os falsos mestres, eles estão aí, né? Então, é algo que a gente deve tomar bastante cuidado, estar bem atento, porque mais do que a gente, né, só poder identificar uma falsa doutrina, a gente tem que ser zeloso, né? Nós devemos ser zelosos pela palavra de Deus, pela sã doutrina. A conclusão diz que nós devemos lutar pela nossa fé, né, sermos zelosos e nos preparar pelo conhecimento e pela prática da fé, né? Então, assim, não existe outro meio da gente combater um falso mestre, né, ou alguém que ensina uma doutrina adulterada, né, a não ser pelo meio do conhecimento e do exercício da nossa fé. É isso aí, bons estudos e até a próxima. Paz do povo de Deus, aqui Pastor Rogério, semeador. Nós estamos na EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos. E você está na classe Seguidores de Cristo. Quando uma pessoa ela tem um entendimento do que é verdadeiramente temor, né? Quando você reverencia ao Deus Todo-Poderoso, quando você entende que você não é nada e que Ele é tudo, você passa a crescer na graça e no conhecimento. José tinha o perfeito temor a Deus. Ele reverenciava o Senhor. Por onde ele passava, ele dava honras e glórias ao Senhor, não com palavras, mas com atitude. Como se entende que uma pessoa teme ao Senhor? Quando ele obedece a sua palavra, obedece os princípios bíblicos, fazendo segundo a vontade do Pai. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele é soberano, aonde eu respeito a sua santidade, aonde eu reverencio a sua presença, aonde eu sei aonde eu estou, o local que eu estou, eu passo a obedecer a palavra do Senhor e com as minhas atitudes demonstra que eu entendi realmente que temer ao Senhor é diferente de ter medo do nosso Deus, né? Nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos reverenciá-lo. Quando eu submeto as minhas vontades à vontade de Cristo, à vontade de Deus, isso demonstra o quão eu temo ao Senhor, o quão é importante os seus princípios para a minha vida. Através das minhas atitudes, demonstramos que realmente o reverenciamos ou não. José, apesar de ser jovem, ele tinha total dependência de Deus. Ele entendia que tudo que ele ia fazer, ele precisava da presença do Senhor, da graça do Senhor. Não é à toa que em tudo que José colocou as mãos, ele prosperou. Nós precisamos entender a importância de depender de Deus. Veja que José, mesmo longe da sua casa, mesmo longe da sua família, não se corrompeu. Por quê? Porque a palavra do Senhor, os ensinamentos de seu pai, estavam enraizados em seu coração, a ponto de ele demonstrar com atitudes a dependência de Deus. Nos momentos mais críticos, ele estava ali demonstrando a confiança em Deus. Nos momentos mais simples, ele estava ali cheio da presença de Deus e as pessoas viam, era notório na sua vida. José não se deixou levar pelos dons, muito pelo contrário, ele usava os dons para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus.
E nós precisamos entender isso, que o Senhor apenas nos empresta os dons, o Senhor confia em nós e nós precisamos responder com atitudes, com verdades, aquilo que o Senhor empresta para nós, né? Seja lá qual for o dom, não é nosso, é de Deus e é para a sua honra, para a sua glória. Veja, Deus permitiu a calúnia, Deus permitiu a difamação sobre a vida de José, mas Deus o livrou da morte, Deus o livrou do laço, Deus o guardou, mesmo ele sendo jogado numa cisterna, sendo vendido, sendo caluniado, Deus o guardou, Deus privou e fez dele um governador do Egito, a maior potência da sua época. José deixa um exemplo claro que o temor a Deus fez com que Deus desse graça e sabedoria para ele administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de miséria e fez com que o povo do Egito prosperasse e fez com que o povo de Israel não perecesse. Por quê? Porque Deus deu graça para um homem que era temente a ele, deu graça a um homem que confiava nele, deu graça a um homem que verdadeiramente depositava a sua vida aos pés do Senhor e fazia de Deus o seu Senhor, acima de tudo e acima de todos. Que o Senhor venha nos ajudar a ter essa graça, a ter essa confiança, a ter essa proximidade, a ter essa afinidade, ter essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, a ponto de nós entendermos que tudo que nós colocarmos a mão, as plantas dos nossos pés, Deus estará conosco por conta do nosso caráter, por conta da nossa fidelidade, por conta do nosso temor, a reverência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que vivo está e breve voltará para buscar a sua igreja, santa, lavada e remida pelo seu sangue. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui e desejo a você muita paz. E até a próxima. Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, para estar meditando na palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre o assunto Deus trabalha em favor dos que nele confiam. E o nosso texto de referência está em Ester 6, do 1, 6, 7 e 8. É um texto bem importante, porque a gente está estudando nesse trimestre, falando então do trabalhar de Deus ao favor daquele que espera nele, que busca ele, E isso é muito importante para que a gente possa estar gravando no nosso coração, no nosso pensamento, que existe um Deus que cuida de cada um de nós. A nossa lição traz assim, no 1 de Ester, 6:1 fala: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Aqui, diante deste assunto, nós devemos lembrar que Mardoqueu, ele tinha feito um comunicado com o rei diante de uma ameaça de morte. E o rei foi livre da morte devido àquele comunicado que Mardoqueu tinha feito. Passou o tempo, o rei mandou investigar, viu que era certo, eliminou aquelas pessoas que estavam tramando contra ele, mas não fez nada de bom para aquele que tinha tirado ele daquela emboscada. Passou-se o tempo e, num determinado dia, o rei perde o sono e vai ler os autos, foi ler então as crônicas e deu bem naquele momento em que o Mardoqueu tinha livrado ele da morte, mas ele não lembrava de ter feito nenhum benefício em favor do Mardoqueu. Mas isso estava no coração de Deus e no momento de Deus,
porque naquele outro momento, Mardoqueu não precisava das honrarias, mas tinha a hora certa para que aquilo acontecesse na vida de Mardoqueu. Com isso, às vezes a gente tem que fazer uma aplicação na nossa vida, porque às vezes nós fazemos coisas e queremos que naquele momento a gente seja recompensada, que veja o valor, mas Deus tem os momentos certos para a nossa vida e Ele sabe em qual deles vai ser usado aquilo que nós, naquele momento, às vezes estamos requerendo. Isso nós vemos diante da nossa lição, que está muito linda, né? Aqui fala que nós devemos estar entregando a nossa vida nas mãos de Deus, porque Deus faz a parte dele sobre a nossa vida. No momento das aflições, das dificuldades, é um momento que podemos chamar que tem um solo fértil para que o Senhor possa trabalhar, né, em nós, em nossa vida. Ali há um milagre a se realizar em nossas vidas. Deus é aquele que está sempre do nosso lado, independente do que está acontecendo, do problema, da dificuldade. Às vezes nos vemos de um beco sem saída, mas é nesse beco sem saída que o Senhor nos dá o livramento. Temos ainda, né, estudando nessa lição, que Deus nunca esquece de nós. Isso é importante a gente estar gravando. Parece às vezes que Ele esqueceu, mas não, é o momento, a hora certa. Ele vai fazer aquilo que tem que fazer e Ele está nos preparando para que quando aquilo for realizado em nossas vidas, nós podemos reconhecer e também agradecer pelo que Ele tem feito por nós. O agir de Deus é perfeito. Quando Deus age na nossa vida, quando Ele faz algo em nós, não tem o A e nem o B que venha ser contra. Não tem aquele que vai levantar e falar assim, mas por isso ou por aquilo. Quando Deus age, Ele faz de um modo perfeito. E é isso que é importante a gente gravar na nossa cabeça. Deus agindo, ninguém impedirá. E quando Deus age na nossa vida, porque nós devemos estar buscando a Ele, honrando a Ele. E quando nós buscamos, nós honramos ao Senhor, Ele honra a nós também. Guardamos isso em nosso coração, que para que nós possamos ter a certeza que Deus faz algo por nós, ter a certeza que Deus nos honra, devemos estar honrando a Deus, confiando nele, porque Ele é aquele que cuida de cada um de nós de uma maneira muito especial. Ele cuida, Ele nos ensina, Ele traz para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos esperando. O Senhor cuida de uma forma diferente. Às vezes olhamos, parece que não vai ter como sair daquela situação, mas o Senhor vem com as providências, vem com coisas que às vezes nós até já tinha esquecido. De repente, quando nós oramos, clamamos ao Senhor, vem de Deus algo importante para nós. Isso é muito importante, a gente guardar, gente. Coisas que faz a nossa vida fluir, chegar até o fim, com mais leveza, né, com mais facilidade. Nós vemos também que é importante aqui passar por períodos na nossa vida. Cada período da nossa vida é para aprendizagem. E as coisas que acontecem não é para nos derrotar, mas é para nos ensinar. Então, os períodos que nós passamos, ele vem para isso, trazer ensinamento. E dentro desse ensinamento, nós devemos guardar e gravar que Deus ele é poderoso para mudar a nossa situação e fazer a nossa vitória chegar até nós. Concluindo aqui, então, quero deixar aqui, né, a nossa conclusão que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. Se tem uma arma preparada contra ti, fique em paz,
Guarda bem isso. O Senhor cuida de você. Que Deus abençoe a sua vida. Participe de uma escola dominical pertinho aí de você, tá bom? Fique com Deus.